Aí, quando ele faz essa questão, apresentando ali a questão da língua, ele vai apresentar exatamente as críticas. Dentre as críticas, ele vai mostrar exatamente a crítica de Steve Hang, né? Steve Hang eu já apresentei no vídeo, e essa crítica vai ser feita na página 134. Eu vou estar lendo para você aqui, para tentar não ser muito infiel aquilo que o autor está colocando. Tá? Na página 134, nós vamos ver exatamente uma crítica feita, né? O autor começa aqui falando, Potter, aqui é o autor, não necessariamente o Steve Hang, mas o autor vai colocar, Potter moveu-se do tempo não absoluto realizado pelas forma verbal grega para o nenhum tempo, né? Então ele saiu da perspectiva não absoluto para o nenhum tempo. Isso é, a teoria do aspecto somente, que é a chamada de Tacit, que é descrita acima, ele vai citar agora o Hang. Ele vai dizer que o Hang falou o seguinte, uma das alegações mais importantes de Porter é que as formas verbais gregas não codificam tempo. Minha formulação, aí ele vai abrir aspas aqui, né? Citação, uma citação dentro de outra citação, para Stanley Porter. Minha formulação utiliza substituições contrastantes para ilustrar que as categorias temporais absolutas, tais como passado, presente e futuro, não são gramaticalizadas pelas formas verbais, até mesmo no modo indicativo, e que uma característica semântica do aspecto verbal particular é gramaticalizada por uma dada forma verbal. Ponto. Aí, voltando aqui ao pensamento do Hang, o Hang vai dizer, em um trabalho posterior, o Stanley Porter já vai mudar um pouquinho aqui. Assim como em sua dissertação publicada, o qualificador absoluto foi removido sem cerimônia, levando a uma alegação mais ampla e insustentável ou insubstancial, que os verbos gregos não transmitem qualquer sentido temporal. Então é isso que o primeiro crítico aqui, né, Steve Hang, vai falar em relação a Stanley Porter. Aí nós temos a segunda crítica, feita exatamente pelo português, o estudioso português, Juan Mateus, exatamente na página 135, e ele vai exatamente falar aqui sobre essa crítica. Ele vai dizer assim, abre aspas aqui para o autor, né, para o autor no sentido do português, né, estudioso português, ao negar toda a dimensão temporal para as formas verbais do indicativo, Porter busca uma generalização que explique todos os usos sem exceção. Então, a teoria de Stanley Porter é exatamente explicar todos os casos sem exceção, né? As tradicionais explicam com algumas exceções, mas aqui ele quer buscar uma explicação sem nenhum que abarque mais, né? Mas ele ignora o aumento como morfologicamente significativo, tampouco dá razão para opções estatísticas de marcos no uso do presente e do imperfeito. Se estas formas não implicam considerações temporais, por que corrigir Mateus e Marcos? Vai falar aqui fazendo uma crítica aqui a Stanley Porter, né? Então, basicamente é isso, ele vai exatamente trazer essa crítica. Nós vamos para outra crítica também, para Robert Pirecili. Pirecili exatamente aqui é um autor que eu já comentei sobre ele no vídeo anterior. E o Pirecili vai estar comentando isso na página 139, que a gente vai estar lendo aqui para você, essa crítica que ele vai estar trazendo aqui. Ele vai dizer exatamente, parte da lógica entre aspas, né, de Porter, é que exceções para uma definição refutam a definição, né, pegando exceções para colocar como regra, né? Em outras palavras, se o auristo grego e o imperfeito indicativo, digamos, podem ser usados tanto para o presente quanto para o presente, isso demonstra que eles não realmente significam tempo passado. Se eu digo, eu queria ser você, então parece que estou usando um tempo passado, queria, para me referir ao tempo presente. Isso prova que queria não é realmente um tempo passado em inglês? Então, o autor vai fazendo aqui exatamente uma crítica sobre isso. Nós temos mais críticas aqui, aí agora iremos para o Chris Karagunis, né? Chris Karagunis aqui, que também já fala na página 140, e aí ele vai exatamente falar dessa parte aqui. Então, o Karagunis, pegando um pouquinho aqui a fala do Albuquerque, vai dizer, aplicando um reductio ad absurdum ao argumento de Porter, Karagunis incisivamente declara,
Isso significa que a língua grega, que a língua nunca pode significar nada que ninguém dentro da totalidade dos seus falantes nunca tenha pretendido significar em algum momento. Nada que não tenha ou nunca tenha sido significado por qualquer um dos seus falantes pode ser dito ter existência objetiva em uma língua. Isto implica que a língua grega nunca pode significar algo que os gregos nunca quiseram significar, por e através dela. Assim, devemos estabelecer que, se um não grego alega ter encontrado um uso na língua que nenhum membro do grupo nunca tenha feito, este uso não é parte válida da língua grega. Por outro lado, se os gregos alegam que, quando ao usarem seus verbos pretenderam significar e expressar tanto tempo e aspecto, o não grego não tem justificativa para alegar que o verbo grego expressa somente aspecto e não tempo, como os gregos afirmaram. Isso tudo é uma crítica ao pensamento de Stanley Porter, que o Stanley Porter diz que os gregos, mesmo ele parecendo indicar que eles estão aqui trabalhando com tempo e aspecto, mas na verdade deveria ser somente aspecto. Então é exatamente uma crítica a isso, dizendo o não grego não pode alterar a língua grega, né? Exatamente essa crítica que é feita aqui. Quando a gente pega, por exemplo, o Caragundes, a gente já foi, né? Tem uma crítica também do Wallace, na página 154, né? Página 154 também nós temos o Wallace fazendo uma observação aqui interessante, né? Até mesmo assim, interessante, como se diz. Na nota de rodapé da página 154, na nota 100, o Wallace vai dizer, suponha que 2 milênios a partir de agora o inglês se torne uma língua morta, e suponha, posteriormente, que o linguista, em cerca de 4.000 AD, né, conclua que o sistema verbal do inglês não gramaticaliza tempo, como evidenciado pelo presente histórico e o presente futurístico. Todos nós podemos ver que tal argumento não seria válido, porque então deveríamos considerar isto válido para o grego antigo. Fazendo uma crítica também aqui ao Stanley Porter para essa afirmação que ele faz. Nós temos a afirmação também de Albuquerque também, aqui na página 138, né? Vou compartilhar com vocês aqui esta afirmação da página 138, exatamente interessante, né? Onde o autor vai fazer ali uma crítica pesada para 138 aqui exatamente. 137 vai fazer uma também. Vou ler logo essa primeira da 137, exatamente para falar sobre essas questões. Bom, na página 137, já caminhando para a conclusão, ele vai dizer assim, o autor Albuquerque: os estoicos, Dionísio, Trácio e os escólios, né, que seriam anotações feitas ali, juntos contradizem a teoria do Stanley Porter, do aspecto somente de Stanley Porter, e falam pelos gregos que a forma verbal grega gramaticaliza tempo cronológico e aspecto. Então, Stanley Porter estaria errado nesse sentido aqui, né? Então, na página próxima, 158, ele vai entrar na parte da conclusão dizendo assim: a teoria do aspecto somente é um assalto frontal aos gregos, sua língua e a linguística. Depois de tudo, a teoria do Stanley Porter mais parece um cavalo de Troia disposto a sugar a vida e arruinar a beleza da língua grega, tá? Então é uma questão, assim que o autor finaliza, o autor não está aqui para brincar, né? Como diz, não vim de Cuiabá para brincar, como diz o pregador, mas ele está exatamente para tecer críticas ao Stanley Porter também. É um artigo bastante interessante. Gostaria de compartilhar com vocês aí essa questão, essa abordagem, né? Não é somente pegar, engolir a teoria do Stanley Porter como verdadeira, mas, enfim, ver também outros pontos de vista, o que outros autores estão a dizer sobre a temática, porque é importante, pelo menos, se conhecer, né? Ainda que você não se você vai aderir ou não vai aderir, mas conhecer, saber o que está sendo discutido ali, o que é cada coisa. Esse é um ponto de vista importantíssimo aí. Então, eu estava procurando aqui uma citação bem interessante, se eu não trouxer agora, mas poderei trazer em outro momento, que aqui o autor ele traz uma citação bastante interessante. Acabei de chegar nela aqui, ó. Veja o que o Steve Hanger, quem ficou até esse minuto vai ver essa citação que ela é importante.
Veja o que o Stephen Hegel vai dizer, né? Ele vai dizer assim, ó, Stephen Hegel já coloquei no vídeo anterior como um grande gramático, aí, um grande estudioso, ele vai dizer assim, ó, sobre a teoria de Stanley Porer. Minha esperança tem sido que possa ser encontrada uma maneira no futuro que permita Porer reter seu prestígio como um promotor do aspecto verbal no estudo do Novo Testamento, mas que também se admita a necessidade de correções serem feitas em sua teoria. Aqui é a nota de rodapé 20, na página 131 do artigo aqui. Tá? Basicamente é isso. O que o Hang está dizendo é o seguinte: eu desejo que nós encontremos uma forma de que o Stanley Porer ele continue com esse prestígio, não seja arranhado o seu prestígio, e que ao mesmo, ou seja, é como se ele estivesse sendo, a gente acha uma forma de corrigi-lo sem que ele perca todo esse arcabouço que ele tem, né, toda essa força aí. Então esse é um pensamento interessante, a preocupação de Stephen Hegel, que não é somente um crítico, mas está preocupado também com a reputação, a boa reputação do Stanley Porer, tá? Fechando esse assunto, claro, o autor já deixou muito claro que a teoria aqui do Stanley Porer apresenta dificuldades e que ela não foi comprovada ainda, né? Porque ela está em descompasso com aquilo que os próprios gregos afirmaram sobre sua própria língua. Então, um artigo bem interessante, temos mais aí uns 2 artigos para ler. Estarei compartilhando com vocês também outros artigos na visão do Piricini também, na visão de outros autores aí também que são críticos ao Stanley Porer. Agora já foi um momento que se caracterizou também por trazer vídeos que apresentam o outro lado. Já trouxe muitos vídeos sobre Stanley Porer, agora trazer uns vídeos também sobre essa contradição, né? A dialética em si, o debate acadêmico sobre essa teoria do Stanley Porer. É isso, que no Brasil, como eu disse, aquele que se opõe ao Stanley Porer é o Wallace, também é um gramático aí que se alinha um pouco mais com o Fenwick, né? Basicamente isso, espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui, com certeza você é um guerreiro, comenta aí se chegou até aqui, né? A maioria das pessoas não chegarão, não pegarão esse final, essa cereja aqui, as citações, essa última citação aqui do Henry, que é importante. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, fui.